Oi, gente, aqui do quintal da minha casa, vamos continuar nosso papo sobre essas questões aí levantadas pelo Burger King, relacionadas à ideologia de gênero. Não sei quantos viram a propaganda do Burger King, mas se colocou, crianças são colocadas para dizer que convivem tranquilamente com os seus pais homossexuais, ou, em outras palavras, o gênero vai sendo escolhido, não é? E vai sendo construído ao longo da vida dessas crianças, e isso é alguma coisa natural, normal, que pode perfeitamente acontecer. E assim é jogado para escanteio a noção de certo e errado. E aí vem a questão da moralidade. Como eu disse para vocês, a raiz de tudo isso está em um filósofo chamado Hegel. E ele dizia a respeito da moralidade: a ladainha das virtudes não deve ser erguida. Então, as virtudes pessoais, isso aí é balela, é pura ladainha. E Hegel continuava dizendo: a história pode ignorar inteiramente o círculo em que a moralidade repousa. Então vejam que para Hegel moralidade é alguma coisa completamente relativa. E é nessa perspectiva que Michel Foucault, mais adiante, vai caminhar. Ele vai falar do que ele chama Tischgesellschaft, um grupo de pessoas que comem juntas. E ele diz claramente: o grupo que vale como modelo não é nem a família, nem o Estado, é a Tischgesellschaft. Ou seja, as questões morais são decididas não pela família como um grupo, não pelo Estado, que estabelece uma constituição, um código moral. No caso, isso já está em desuso, mas nem é a família nem é o Estado, mas sim quem come junto. Ou seja, a moralidade ela é decidida na cozinha, ou então na sala de janta, não é? Ou seja, quem na mesa do bar, tá bem? É com aqueles com os quais você come que a moralidade vai sendo decidida, construída socialmente. Ora, nada melhor do que ir para um Burger King, não é? E fazer do Burger King uma cozinha ou uma sala de janta e ali discutir moralidade, não é? Porque afinal de contas não é a família, segundo Michel Foucault, que é o grupo modelo para estabelecer um padrão moral. Também não é o Estado de forma alguma, e nisso Foucault aparentemente rompe com Hegel. Na verdade, são pessoas que, segundo Foucault, decidem a sua própria felicidade. Para ele, a felicidade é decidida por entre os espaços abertos pelas escolhas livres. Então, são as escolhas livres que abrem espaços para a felicidade daqueles que escolhem o que quiserem. E isso na esfera do micro, dizia Foucault. Isso é o que ele chama de microfísica do poder. Ou seja, o poder é decidido nas pequenas coisas. E, portanto, é em meio às coisas simples e pequenas da vida que a gente vai se colocando e mostrando aquilo que pensa, aquilo que escolhe, e a partir dessas escolhas livres a gente vai exercendo o nosso poder, não é? O poder não deve ser imposto de cima pelo Estado ou pela família. Ao contrário, o poder ele surge de baixo, e para isso é preciso mobilizar essas classes oprimidas, não é? Para que elas
façam suas escolhas livremente. E a partir dessas escolhas, elas estejam assim abrindo espaços para a própria felicidade. Ora, meus queridos, foi através de uma escolha livre, ou de escolhas livres, que nossos primeiros pais desencaminharam a história do mundo. E através de nossas escolhas livres, nós temos enveredado por caminhos que são os nossos próprios caminhos, e não os caminhos de Deus. Não os caminhos que são preservados, guardados pela igreja, pela família e também, às vezes, pelo Estado. Ainda que o Estado moderno tenha assumido outras pressuposições, mas de algum modo ele ainda preserva tudo isso. Essas escolhas livres, elas são sem dúvida um peso enorme posto sobre as pessoas, sobre os indivíduos. Essa ênfase na individualidade, na separação ontológica dos seres, que advoga o existencialismo de Sartre e da sua própria companheira Simone de Beauvoir, que dizia, por exemplo, o sexo é biológico, mas o gênero é cultural, ou seja, o gênero ele é culturalmente construído. É isso que está aí sendo colocado como um peso enorme nas costas das crianças, não é? Elas sem nenhum conhecimento das pressuposições que subjazem, elas estão decidindo, não é? Estão fazendo opções, não é? Opções que nem são delas, são dos parceiros sexuais que as assumem, não é? E assim, tem até uma criancinha lá na propaganda do Burger King que diz que antes tinha uma madrasta, mas agora tem uma madrasta homem, sei lá como é, alguma coisa assim, né? Porque antes ela tinha, parece que era cuidada por um casal hétero, agora é por um casal homo. E por isso, por que essa criança não viver de maneira feliz, fazendo as suas escolhas? Mas que escolhas, queridos? Que escolhas? Se as escolhas não são dela, são de outras pessoas, não é? E essas pessoas encaram, não é? O comer juntos, a mesa de um bar, uma franquia como a Burger King, como um lugar para se decidir a vida, para estabelecer o próprio poder, para afirmar um poder que nem a família, nem o Estado podem ousar questionar. Isso só prova o quanto esse homossexual francês, Michel Foucault, estava de fato defendia de fato um projeto, um programa de felicidade que desqualificava a moral, porque para ele o grupo que vale para qualificar a moral é o grupo daqueles que comem juntos e ali no micro, nas pequenas coisas, vão decidindo o que querem. A possibilidade do erro, dizia Foucault, está ligada ao dever e cabe à liberdade evitá-lo. Então, cabe à liberdade evitar o dever. Dever é alguma coisa completamente errada, porque é imposto de cima pela família, pelo Estado, pela religião. Então é preciso que pessoas exerçam sua liberdade para
colocar o dever em xeque e assim darem lugar ao ser, né? E não apenas ao dever ser. Isso é uma balela, porque vamos até conversar sobre isso mais adiante. Nesse momento, então, eles retomam a perspectiva metafísica do ser. Isso é completamente equivocado dentro do pensamento deles mesmos, que não admitem que nada é em si mesmo. De maneira que, se para eles nada é, nasce homem, biologicamente homem, mas isso não significa nada, não é? Nasce mulher, biologicamente mulher, isso não significa nada. Como é que eles podem fortalecer a ideia de um ser que é decidido pelas escolhas livres, livrando-se assim do dever ser, da noção de dever, e encontrando na realização do ser a liberdade? Como é que eles podem defender isso se eles mesmos rompem com a categoria metafísica do ser? Isso é um grande absurdo. E o grande ponto é que as escolhas livres abrem espaços para a felicidade dos seres, não é? E o que importa então é a crítica existencialista que advoga a separação ontológica entre os seres. Portanto, cada indivíduo, ele resolve a si mesmo, ele se resolve. E assim, o individualismo moderno é levado até a última potência. E vocês sabem o que acontece quando um indivíduo se torna individualista. Ele morre em si mesmo, pensando que está fazendo e criando e construindo a sua própria felicidade, sua própria liberdade. E é a isso que a propaganda do Burger King chama as nossas crianças. Nós não podemos deixar de dizer alguma coisa. Eu falo aqui não como um religioso, em nome da fé. Eu falo aqui como cidadão, não é? Que tem filhos, como pessoa desse mundo que está vendo a moralidade sendo submetida a esse tipo de expediente. Isso não é só lamentável, é muito preocupante. E é nesse nível, é nessa esfera que nós precisamos dizer alguma coisa, tá bem?